Olá, meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal. Não há como negar as tantas evidências que com a tecnologia têm se mostrado mais sólidas. Mas ainda muita coisa não se explica. Será que há viajantes no tempo? E extraterrestres estão entre nós? Esse documentário é baseado em uma coletânea de muitos casos e evidências que foram estudadas, analisadas, desconfiadas e muitas delas até descartadas por ter lacunas que deram margem para fraudes. Mas, ainda assim, esse documentário vai lhe ajudar a ter sua própria conclusão. Fique comigo nessa complexa viagem de teses e evidências que vai mudar tudo aquilo que você tinha conceituado sobre viagem no tempo ou extraterrestres. No vídeo anterior, estávamos vendo: seria um paradoxo acidental ou seria causado por um viajante do tempo ter tocado naquele presente? Lee Yong-chen, um tanto parecido com o primeiro nome, né? Continuamos agora com o nosso documentário. Mas essa que eu vou relatar agora não teria motivos nenhum para ser falsa e abrange bem mais detalhes do que a anterior, inclusive mais evidências. O fato ocorreu com duas senhoras graduadas de excelente reputação acadêmica em viagem a Paris. A data do ocorrido foi em 10 de agosto de 1901. Senhoras britânicas com bons cargos em uma faculdade. Uma chamava-se Eleanor Jourdain e a outra Charlotte Anne Moberly, diretora e vice-diretora da faculdade St. Hugh, em Oxford, na Inglaterra. Durante uma viagem, juntas passeando pelo Palácio de Petit Trianon, situado no interior do parque de outro palácio, o Palácio de Versailles, acabaram se perdendo do curso para a avenida principal. Ao pedir informações, se depararam com dois homens que usavam uma jaqueta esverdeada e um chapéu de 3 pontas, roupas clássicas da época da Revolução Francesa. Elas pensavam que estava havendo algum tipo de apresentação temática e continuaram seguindo. À medida que avançavam, observavam a mudança do ambiente. Comecei a sentir como se estivesse caminhando durante o sono. O pesaroso sonho era opressivo. Finalmente, chegamos a um caminho que cruzava o nosso, e vimos diante de nós um edifício composto por algumas colunas cobertas e recuadas. Sentado nos degraus estava um homem, com uma capa preta, pesada, em volta dos ombros, e usando um chapéu desleixado. Naquele momento, a sensação estranha que começava no jardim culminou em nossa impressão definitiva de algo estranho e inspirador de medo. O homem lentamente virou o rosto, marcado por varíola. Sua pele era muito escura, a expressão era muito má e, no entanto, invisível. Senti uma repugnância ao ver ele. A dupla também relatou que algumas dessas pessoas interagiram com elas, como um homem de sotaque estranho que surgiu detrás delas e informou um caminho alternativo que evitaria passar pelo homem da capa preta. O trajeto realmente as levaria ao castelo. De longe, Moberly observou uma mulher bonita com cabelos loiros e macios, que eram parcialmente cobertos com um chapéu sombrio. Ela apresentava estar muito calma e desenhava algumas coisas em um caderno. Eu pensei que era uma turista, escreveu Eleanor. Mas o vestido dela era muito antiquado e bastante incomum, então olhei diretamente para ela. Mas um sentimento indescritível me fez virar as costas, irritado por ela estar lá. Moberly e Jourdain chegaram até o terraço com a ajuda de um garoto. Foi nesse momento que a incursão no passado terminou. O ocorrido tornou-as obsessivas, inclusive fez com que elas voltassem várias vezes ao local para tentar entender o que havia ocorrido. Com base nos anos de pesquisa, elas concluíram que os dois senhores de jaqueta verde seriam membros da guarda suíça. O homem assustador seria o conde de Vaudreuil, que desempenhou um papel na traição da rainha. A mulher bonita de chapéu sombrio seria a própria Maria Antonieta, e o homem correndo seria a representação da página, que informou da multidão enfurecida. A história tradicional fala de um jornal que veio voando com o vento e chegou até Maria Antonieta, avisando de uma multidão enfurecida que vinha em direção ao castelo. Seria o último dia de Maria Antonieta, logo após ela seria decapitada. Anos mais tarde, publicaram um livro usando pseudônimos para contar essa experiência. Suas identidades não foram reveladas até meados de 1920. O anonimato se deu pelo medo de sofrerem retaliações no trabalho e também de pessoas mal intencionadas. Seria esse também um caso de paradoxo?
Com base no que andei vendo relatos, esse é um caso que foge um pouco dos paradoxos mais comuns. Isso serve apenas para nos colocar a pensar sobre a possibilidade de realmente existir paradoxos de tempo. Até porque ainda não podemos saber sobre a veracidade dos fatos e se atinge de forma particular ou global. Alguns diriam que foi apenas uma falha na Matrix, mas eu já estou bem além desse tipo de conspiração infantil. É possível que apareça agora outras pessoas relatando sobre experiências parecidas como essa. E sim, eu quero saber. Escreva aqui embaixo, coloque sua história, todos queremos saber. Qual foi sua experiência? Você tá até agora e não deu like ainda? O que você tá esperando? Eu mesmo relatarei a minha agora. Era entre 2009 e 2010. Eu estava voltando de São Paulo, onde eu tinha ido fazer um curso e retornando para Pato Branco, que é onde eu residia na época. Eu tinha deixado o carro no aeroporto de Curitiba e no retorno eu pegaria ele para voltar de Curitiba para Pato Branco. Antes mesmo de eu ir lá, eu, minha mãe e meu irmão já tínhamos combinado do meu irmão pegar uma carona comigo, voltando de Curitiba e indo até Francisco Beltrão, uma cidade vizinha que é onde minha mãe residia na época. Meu irmão morava em Joinville e tinha moto. Como ele viria de ônibus de Joinville a Francisco Beltrão, resolvemos que ele iria até Curitiba e lá viríamos juntos. Na minha memória, eu saí do aeroporto de Curitiba com ele comigo, eu dirigindo um Corsa da empresa e ele de carona, e víamos conversando. Me lembro de até ter passado pelo Anila, um restaurante com animais que fica à beira da rodovia, já bem depois de Curitiba. E depois não lembro mais dele comigo, nem mesmo dele chegando comigo. Nisso, há uma confusão na minha memória, porque eu me recordo de eu estar pagando o estacionamento diretamente para um homem que estava na cancela do estacionamento. E meu irmão não estava comigo, nem sequer sei em que momento ele entrou no carro. Esses dias eu conversando com ele, e daí eu falei assim, viu, lembra aquela vez? E para minha surpresa, ele me disse que isso nunca aconteceu. Aí, ao tentar lembrar do fato, percebi que tem falhas nessa memória, mas tem anos que carrego ela comigo. Seria uma confusão mental que me deu? Uma memória falsa criada pela minha mente? Ou esse fenômeno que ocorreu seria um paradoxo do tempo? Mas parece que esse paradoxo de viagem no tempo ou alteração do passado não ocorre apenas naturalmente. Há grandes indícios de viagens propositais no tempo, que aparecem ao longo de toda a história. Parece que todo grande evento que mais tarde venha a se tornar histórico, há um indício de que alguém não deveria estar ali, mas estava presenciando e até documentando o evento. Observamos desconformidades, às vezes pela tecnologia ou vestimentas em desacordo com a época. Algumas poucas foram flagradas, que nos leva a crer que isso é um pouco rotineiro. Algumas delas até ficaram famosas, como a foto de Marilyn Monroe, que foi tirada com uma mulher ao fundo segurando o que parecia ser um smartphone. Convenhamos que na década de 40 não tinha tecnologia para ter smartphone, muito menos uma máquina fotográfica digital. O que tinha era apenas máquinas fotográficas do tipo desses de negativo, mas ainda assim eram bem grandes. Era a época da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia ainda estava sendo encaminhada, tinham acabado de inventar o transistor de germânio, não tinha tecnologia para nada. Para você ter uma ideia, não conseguiam transmitir áudio, voz em transmissões de rádio, era somente código Morse. Agora, uma coisa que eu observei, essas fotos não parecem ser a mesma mulher? A sobrancelha elevada, o aspecto físico, o que você me diz? Outro flagrante foi registrado na luta do século, aquela que o Mike Tyson fez logo após seu retorno à liberdade. O ano era 1995. Durante a luta foi fotografado atrás do boxeador, na plateia, o smartphone emitindo um flash. Não preciso fazer muito esforço para saber que nessa época não havia smartphone. Depois disso, algumas pessoas disseram que poderia ser uma máquina fotográfica de filme negativo, mas o flash desse suposto aparelho é característico dos emitidos por LED, e não flashes antigos de xenônio, que eram muito mais rápidos e fortes, que equipavam as máquinas fotográficas na época. Mas ainda assim vamos supor que tudo isso é uma grande mentira. São todas teorias de conspirações, um monte de montagens. Tudo não passa de uma grande mentira. Talvez a viagem no tempo seja uma grande besteira, mas ainda assim não podemos negar as evidências de OVNIs e afins que têm ocorrido por todo o mundo. Aqui mesmo no Brasil tivemos muitos relatos, principalmente de voos, pilotos relatando luzes que os seguiam. A gente ainda continua avistando as luzes e as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes
desde lá de Confins. São 3 luzes girando em espiral entre elas aqui, bem forte. Também no Oceano Pacífico. I don't know what that is. That is some weird shit. Romania 2735, contact Ho Chi Minh 120, decimal 7, good day. Ho Chi Minh 120, decimal 7, good day, Romania 2735. E até capturado por caças norte-americanos. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. O que se observa é que depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, tem aumentado substancialmente a quantidade de aparições de OVNIs, sobretudo em cima de Kiev, e mais ainda em cima dos Estados Unidos e do Canadá. Mas por que sempre que esses eventos são relatados, os radares aeronáuticos nunca detectam a presença desses OVNIs? A resposta é que, embora estejam dentro do nosso espectro de visão, eles não necessariamente têm massa, ou sequer estão lá. Lembra que existe uma dimensão além da nossa terceira dimensão? Não faltam pessoas que tiveram experiências com extraterrestres. E até teve um homem que apanhou de um extraterrestre. Célio diz que caiu no chão e que foi socorrido com sangramento no nariz. A história virou um boletim de ocorrência onde ele desenhou e descreveu o agressor. Ele teria 2 metros de altura, corpo magro, parecendo um esqueleto humano, mãos de pinças, olhos vermelhos parecendo fogo. Esse caso em específico ocorreu em Sorocaba, enquanto um homem passeava por uma mata que era atalho para sua casa. Após avistar luzes nesta mata, disse ter visto um ser de 2 metros de altura, como um esqueleto com pinças nas mãos, que se aproximou dele e depois ele não lembrava mais de nada, pois apagou. Ele queria falar alguma coisa, como assim, zen, ha, za, entendeu? Como quisesse falar alguma coisa pra mim, só que eu não entendia, minha língua já estava começando a ficar pesada, de medo, sabe? E meus olhos não tiravam o olho dele, ficou preso nele, entendeu? E após acordar, observou um ferimento em um dos dedos da mão e em sua narina também, além de todo o seu lado direito do corpo estar paralisado. Mais tarde observou que o seu polegar direito teria sofrido uma perfuração profunda, então foi ao posto de saúde e na sequência na delegacia dar queixa sobre o ser que havia lhe atacado. Algumas autoridades se interessaram pelo caso, mas nada concluíram. A promotora Mara Silvia Gazi, da 3ª Vara Criminal, diz que vai ter que arquivar o caso porque o suposto agressor não foi identificado, mas confessa que se impressionou com a história. Aparenta ser uma pessoa absolutamente normal, com uma coerência assustadora nas declarações dadas depois de meses na delegacia, aqui na promotoria, com plena harmonia nos detalhes daquilo que ela vivenciou. E são muitas pessoas que já viram disco voador. Eu confesso que cheguei a vê-lo por uma vez, tinha mais 3 pessoas presentes, conheço o juiz e muitas pessoas plenamente normais e idôneas que já tiveram essa experiência. Meses depois, o indivíduo morreu em condições contraditórias. Alguns disseram que foi suicídio, outros que foi em decorrência de doença. Você não tem medo que as pessoas achem que é loucura sua, que você está delirando com essa história? Se eu tiver um estado de loucura ou estar delirando, nós vamos saber. Porque eu nunca tive problema de epilepsia, de loucura. Mas esses incidentes já foram palco de investigações mais aprimoradas. Em 1977, o governo brasileiro iniciou uma operação chamada Operação Prato, após uma série de relatos coletivos estarem acontecendo no Pará. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. O comandante da missão secreta
era este homem, o coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda Lima, que na época era capitão. Ele guardou um segredo durante mais de 20 anos. Mas em 1997, o coronel Holanda decidiu falar. Ele apareceu no programa Fantástico da Rede Globo e logo depois deu uma entrevista impressionante à revista UFO, onde contou detalhes da Operação Prato. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Focos de luzes tocavam seus corpos como se fossem duas agulhas, e esse evento ficou conhecido entre os moradores como chupa-chupa. Essa luz, essa incidência vinha nas mulheres, preferentemente nas mulheres no seio esquerdo. Elas eram longilíneas, retas, extensas e largas, como se algo tivesse chapado. Existiam sempre dois orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se duas agulhas tivessem penetrado. Porque as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose, fique enegrecida e entre em necrose. Só que as queimaduras que eram feitas nas pessoas, a necrose era imediata. Realmente eu fiquei espantado de ver o que eu vi naquelas pessoas. O que seria o resultado da atividade dessas luzes, que ele chamava de chupa-chupa. E virou chupa-chupa por causa desse chupando o sangue, chupa-chupa. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, sem nunca terem se falado, e na mesma noite, e nos mesmos horários ou até em horários diferentes. A histeria era total. Os moradores achavam que era algum tipo de castigo divino, fim dos tempos. Dezenas de pessoas entram em desespero. O medo do desconhecido provoca pânico. Aconteceu isso, de eu olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa, e direto na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá em casa com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Que fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio que estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Chegar a um ponto de nós não termos mais medicamentos, alimentos a gente já não tinha, porque ela estava caminhando para um verdadeiro caos. Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente, a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esse... Tempos depois, o comandante dessa operação secreta foi encontrado morto. Alguns diziam que seria por suicídio. Pode todo mundo dizer que o Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que, por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos, ou falam algo de que não estão autorizados a falar. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. Existem centenas de bilhões de outras galáxias, então eu sempre brinco que existe mais estrela no universo do que grão de areia na praia de Copacabana. Acompanhe no próximo vídeo. His face was like this and his eyes were down here. I thought it was an alien and he had big eyes. Encontramos uma aeronave
finales, pues en